Então, boa noite a todos, todas. Mais uma vez, a gente se encontrando aqui para um evento do Núcleo. E a gente fica muito feliz, né, de poder se encontrar. O último evento nosso foi presencial, aqui na sede, foi o aniversário do Núcleo. E agora com essa oportunidade aí de ouvir a Raquel, a quem nós temos um carinho muito grande, e tenho certeza que ela tem muito a compartilhar com a gente. Então, Raquel, eu agradeço você por aceitar falar com a gente um pouquinho, né, conversar da sua experiência. E esse tema foi um tema solicitado por alguns associados na nossa caixinha lá de sugestões, então a gente está feliz por poder estar respondendo aos associados que solicitaram, né, esse encontro. É um tema desafiador, é um tema muito atual, importante, e acho que a gente vai fazer uma boa troca essa noite. A gente ouve a Raquel, ela vai falar um tempo, e depois a gente vai abrir um pouquinho aí no final para as considerações, para as perguntas. Raquel se dispôs a fazer essa troca, essa partilha que eu acho muito importante. Então, Raquel, em nome do Núcleo Sul Mineiro, eu desejo a você, né, uma excelente partilha aí com a gente, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos vocês que estão conosco na sala, né? Nós vamos fazer realmente uma partilha. Vou falar um pouquinho da minha experiência dentro da escola. O aspecto aqui é a avaliação. E a gente vai, ao final desse tempo aqui de fala, nós vamos refletir juntas qual é o caminho deste momento, né, da educação, no que diz respeito ao processo avaliativo. Eu quero dizer para vocês que é uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho da experiência de vida da escolar, né, aquilo que a gente vivencia dentro da escola, para que a gente possa crescer juntos. Eu penso que a caminhada na educação, ela não acontece sozinha, ela já começa dentro de um espírito colaborativo. A escola vive em função de uma colaboração entre alunos, família e demais profissionais que estão dentro da escola. Então, a escola não existe por ela só, ela existe porque tem uma comunidade que trabalha, que pensa a educação todos juntos. E essa partilha que a gente faz constantemente é que nos faz profissionais melhores. É o que a gente está buscando quando a gente faz um curso, quando a gente procura uma pós-graduação e quando a gente procura uma partilha. E é isso que eu desejo fazer com vocês nessa noite. Contar um pouquinho da minha trajetória dentro da escola, mas também ouvi-los, para que eu também saia daqui preenchida com a experiência de todos vocês, que eu tenho certeza que são experiências muito ricas dentro do estabelecimento onde você trabalha e está. A minha formação por escolha, né, ser professora, eu nasci para isso e vivo isso faz parte da minha vida, e todos os dias acordar e dizer, eu sou professora, isso me faz muito bem. Foi uma opção de vida, eu sempre gostei disso, desde muito pequena, eu já sabia que eu seria professora. E o fato de fazer isso com muito amor me faz compreender melhor o contexto da escola hoje. E me faz também querer acompanhar as mudanças que vêm acontecendo e às quais nós estamos sendo expostos todos os dias, e principalmente nesse momento aí que a gente viveu de pandemia. Né? Para nós foi que é uma escola em movimento, que de repente fez um salto, um movimento muito grande, e a gente está tentando aí entender o que foi que aconteceu, onde é que nós estamos, quem são esses alunos, quem são essas famílias, e qual é o processo avaliativo que seria adequado nesse momento. Eu acho que essa é a pergunta maior aqui.
Eu comecei com esse slide porque eu acho importante dizer para vocês de onde é que eu estou falando, né? Eu estou falando de dentro de uma sala de aula, eu sou professora, já dei aula em todas as séries do Fundamental 2 e Ensino Médio, atualmente como supervisora. Claro que eu não tenho tempo para assumir tantas turmas, mas eu nunca deixei a sala de aula, eu ministro o material que eu oriento os meus professores para entender quais são as dores e as alegrias, né, de estar com aquele material na mão. E isso vem sendo, me colocando ao lado dos meus professores, aqueles que estão, de certo modo, sob o meu comando, colocar-me junto com eles, faz essa caminhada de supervisora muito, eu diria assim, é uma caminhada que a gente não se vê em patamares diferentes, mas a gente se vê pares. E quando a gente se vê como pares, a gente colabora um com os outros. E eu acho que isso tem feito muita diferença no trabalho na escola onde eu estou, né? Onde eu estou nesse momento. Eu também tenho um desejo de formar novos profissionais, então, assim, eu abro muito a escola para os estagiários, para as pessoas que chegam, porque logo são esses profissionais que estarão assumindo as nossas posições. E aí eu acho que a gente precisa fazer essa construção com eles, né? De uma caminhada dentro da escola. E nós estamos sempre com algum estagiário dentro da escola que vem beber um pouquinho daquela fonte que a gente já bebeu, né? E que está nela nesse momento. Vou tentar passar por aqui, né? Deu certo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, né, que é o tema dessa nossa fala aqui. E claro que a gente não vai tirar do nosso caminho aqui são aqueles alunos que necessitam, que precisam de um olhar diferenciado, que aí é o olhar do psicopedagogo dentro da instituição, né? Muitos de nós aqui com psicopedagogos ou em formação, ou aqueles que já estão trabalhando, eu acho que a gente não vai poder... Nós vamos fazer uma linha de raciocínio aqui nessa fala, para a gente entender um pouquinho a avaliação dentro da escola hoje, e aí nós vamos terminar pensando neste aluno com necessidades específicas de aprendizagem, no processo avaliativo deste aluno. Mas primeiro a gente vai ter que conversar no processo todo, no processo avaliativo dentro da instituição, para a gente poder encaixar essa pecinha que é muito importante, né? Que está lá conosco e que merece muito o nosso olhar, o nosso cuidado, a nossa atenção. É um aluno como qualquer outro aluno. Quando você entende isso, tudo muda, né? Tudo muda. Então, é isso que eu quero que a gente caminhe juntos aqui. É o processo avaliativo dentro de qualquer instituição e um olhar muito especial para aquele aluno que precisa desse olhar, que está lá conosco. Então, vamos lá. Quais são as premissas, né? Os pontos mais importantes dessa nossa reflexão? É o entendimento do processo avaliativo como uma oportunidade para a construção do conhecimento, como um momento para a promoção de aprendizagens, como uma chance de lançar esse olhar amoroso para o sujeito que aprende e como ele aprende, e como uma ocasião para pensar todo o trabalho pedagógico. Aí nós não vamos olhar só o aluno. Aí ele tirou 10, ele tirou 5, ele tirou 3, ele passou, ele reprovou. Não, né? Nós temos que ter esse olhar um pouco mais abrangente da avaliação. Isso é o que nós estamos carentes, né? Nós estamos muito carentes disso. A escola hoje ela é muito classificatória e, de certo modo, quando você pensa em avaliação, você tem um aluno que tirou 2, na concepção maior, você já está eliminando aquele aluno do curso, né? Ele é um aluno ruim. E ao contrário disso, muitas vezes, um aluno que tirou 2, ele tem que trazer para o professor
um repensar sobre a aprendizagem. Houve aprendizagem significativa para esse aluno? E todos merecem atenção. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, né? Antes da gente seguir aqui. Como professora. Recentemente a gente teve uma prova, era um assunto só, que era o Simple Present, o presente simples. Então, uma matéria que foi trabalhada, muitos exercícios foram realizados, e houve a aplicação, então, da prova. E quando eu aplico essa prova, eu não estou checando só a aprendizagem do meu aluno, eu estou checando o meu trabalho de ensinagem também. Então, eu não posso pegar um resultado de uma prova e entender que eu tive 7 alunos, 8 alunos, 10 alunos que não se saíram bem nessa prova e colocar todo o contexto negativo em cima do aluno e toda a responsabilidade em cima daquele aluno. Na verdade, essa avaliação precisa voltar para mim. Eu preciso voltar com ela para mim. O que é que aconteceu no nosso caminho aqui, né, de aluno, aprendente e ensinante? O que é que aconteceu aqui que esses 7 alunos não entenderam o Simple Present? E aí é um desafio para mim como professora. Voltar nesses alunos e entender o que foi que não deu certo ali e oportunizar que esse caminho seja seguido. Eu não posso simplesmente pegar uma prova que eu tenho ali 10 alunos que não se saíram bem e simplesmente achar que isso está ok. Né? Isso não está ok, porque eu preciso virar esse espelho para mim como professora e eu não posso me acomodar em cima de um resultado ruim de uma avaliação. Então, essa questão e essa premissa desse olhar, desse trabalho pedagógico da avaliação, que não é olhar somente para o aluno, mas é olhar também para mim como professor. E aí são vários aspectos que estão aí. É um aluno que tem participado da minha aula? Qual que é o meu olhar para esse aluno? É um aluno que se dedica? Onde é que está a dificuldade? Isso para todos, né? Não é só para um aluno com dificuldade. Então, essas premissas da avaliação, elas precisam nortear aqui a nossa conversa nessa noite. Quando a gente pensa na palavra avaliação, ela já por si, um amedrontador para os alunos, né? Haverá prova. E, por muitos anos, a prova era, de fato, uma moeda de troca de ameaça. Ou vocês prestem atenção na minha aula, porque isso vai cair na prova. E essa ameaça foi o que trouxe para a avaliação um peso que muitas vezes os alunos entram ali na ansiedade, nervoso. E se você pensar que a avaliação ela deveria ser uma parte do processo para checar o que o aluno aprendeu e o que o professor ensinou. Ela é uma avaliação que tem 2 lados, não é um lado único. Eu não posso me contentar com o resultado de uma avaliação que eu apliquei que não foi produtivo. Né? Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para as questões que eu coloquei na prova, eu tenho que olhar para a minha ensinagem. Essa avaliação precisa também ser do professor. Não importa o que a gente tem em mãos aí, né? A gente tem a avaliação qualitativa, que seria o ideal, né? Você avaliar o aluno por ele mesmo, não compará-lo com nenhum outro, seus pares, e que fosse uma avaliação que você pudesse avaliá-lo nos aspectos cognitivos, naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele pode oferecer. E essa seria a avaliação ideal, é olhar meu aluno como um todo, com todas as suas habilidades, compreendê-lo nos aspectos que ele tem mais facilidade, naquelas áreas do conhecimento que ele destaca mais. Isso seria um sonho, né? Poder simplesmente olhar pelo aluno por aquilo que ele é, né? Como aluno, e valorizar os aspectos, os strengths, né? As fortalezas dele. Acontece que o nosso sistema educacional, ele implica
que ao final dessa caminhada escolar, o que que o aluno tem? Um Enem. O que que é o Enem? Prova, avaliação, ou um vestibular. Também é uma prova e uma avaliação. Quando que a gente vai poder mudar todo esse sistema avaliativo? Quando nós tivermos todo o sistema educacional modificado e que o nosso aluno não for mais avaliado por esse tipo de prova quantitativa, numérica. Porque hoje a escola tem como objetivo preparar a caminhada do aluno para que a avaliação seja um processo e ele, no final, ele vai precisar fazer uma prova maior, que é o vestibular. Então, a gente não tem como falar assim, nós vamos abolir todas as avaliações da escola e vamos começar a fazer trabalhos onde construção de conhecimento, coisas elaboradas para permitir a criatividade. Se a gente estivesse num outro sistema educacional, que o aluno não fosse ser cobrado por provas no final da caminhada dele, talvez isso fosse possível. Mas a escola, ela tem que preparar o aluno para os grandes exames. E isso começa desde o ensino fundamental 1, né, Cláudia? Desde o ensino fundamental 1. Ele já começa a pensar ali como é que faz uma prova, né? O problema é que, como essas avaliações são colocadas muitas vezes na escola, que eu vou aplicar em você uma avaliação para me testar também como professora, para ver se a minha ensinagem para você foi boa. Quando você coloca assim, o aluno sabe que ele precisa compreender aquilo, que haverá, de certo modo, ele será testado naquele conhecimento, e por isso ele precisa aprender, porque é um conhecimento importante para a caminhada dele, para o sucesso dele. É que não é essa visão que é colocada para os alunos, né? Então, vem aí a prova, hein? Estudem. E eu vou colocar questões difíceis. Se vocês não estudarem, nesse tom de ameaça, quem vai gostar de fazer uma prova? O aluno já chega, dependendo de como o professor coloca essa situação para o aluno, ele já chega em pânico para fazer a avaliação. Ele já chega pensando, vai me dar um branco, eu não vou conseguir lembrar de nada. Então, não importa qual método de avaliação você está fazendo, seja ela uma avaliação diagnóstica, uma avaliação quantitativa, numérica, que é esse processo contínuo que a gente tem, o modo como o educador, o modo como aquele que ensina, trabalha o tema avaliação com o seu aluno, modifica todo o jeito de enxergar essa prova. Seria maravilhoso se a gente pudesse dizer, olha, vamos abolir todas as provas e vamos começar a pensar nessa aprendizagem de um outro jeito. Muitos alunos seriam beneficiados por esse caminho, né? Mas muitos alunos deixariam também de se dedicar, porque a prova, ela não deixa de ser um medidor daquele estudo que o aluno está fazendo diariamente. Vou fazer mais um parênteses aqui, né? Contar mais um casinho para vocês. O material que a gente usa no colégio onde eu trabalho, ele trabalha com uma metodologia chamada espiral crescente. Então, esse material, ele faz constantemente revisões de conteúdo. Não há nenhum conteúdo que o aluno vai ver somente uma vez naquele ano. E isso é muito bom, porque o aluno está constantemente revendo e aprofundando. Imagina uma espiral mesmo, né? Que é assim que o material funciona. Ele vai, aprofunda, volta, vai, aprofunda, volta. Então, é sempre assim. Isso dá ao aluno inúmeras oportunidades de rever conceitos. E a aprendizagem se dá muito em revisões constantes. Quanto mais o aluno vê aquele conteúdo, mais ele adquire competência em cima desse conteúdo. E isso facilita muito para o aluno retomar conceitos, né? Só que o material também é pensado para o aluno estudar
todos os dias. Ele não é pensado para o aluno estudar para a prova. Então, um aluno que faz uso desse material, ele tem que entender que minimamente, todos os dias, ele tem 5 conteúdos diferentes para estudar, um de cada aula. E não é estudar, abrir e fazer tarefa. É estudar, ler o conteúdo. Por exemplo, teve uma aula de português. A professora de português fez uma leitura de um texto. O aluno precisa chegar em casa, reler o texto antes de fazer sua tarefa. E assim, o aluno vai estudando em fragmentos para ele chegar no todo que ele vai reproduzir na avaliação. O aluno que faz esse caminho, ele entende que o processo avaliativo, ele é um processo contínuo para checar a aprendizagem dele, a ensinagem do professor, e ele vai caminhando tranquilo. Quando não acontece isso, é que a gente vai vendo os baques, porque é assim, ó, ele não estuda. Aí chega a avaliação, ele tem medo da avaliação, ele já foi possivelmente dito para ele, né, em algum momento, olha, isso vai ser cobrado na avaliação e você não vai conseguir fazer, porque você não está prestando atenção na aula. Então, as empreitadas em direção a essa avaliação são sempre muito negativas. É contrário, é justamente o contrário que deveria ser realizado, né? Nós vamos, no final da nossa aprendizagem, a gente vai ver como é que ocorreu isso. Se você aprendeu e se eu te ensinei bem. E aí, quando você muda assim, a caminhada vai ficando um pouco melhor em relação a esse tema, que é a avaliação. Então, independente de qual forma de avaliação a gente esteja trabalhando, seja ela quantitativa, qualitativa, aquela avaliação cumulativa, que são os simulados, as avaliações maiores, a diagnóstica, não, independente de qual seja a avaliação, o aluno vai estar sempre preparado para ela. E aí ela deixa de ser um perigo maior, né? Que eles ficam com medo da prova. E aí vem um resultado ruim, não tem uma reflexão sobre aquele resultado ruim para dar prosseguimento nessa caminhada. Simplesmente é ruim, porque sempre é o aluno, porque você não estudou, porque você não se dedicou, porque você, né? Então, a gente às vezes precisa virar um pouquinho esse espelho para nós como educadores também. E eu acho que esse repensar, né, desse momento, a avaliação ela é um momento para a gente checar se aquilo que a gente ensinou realmente valeu para o nosso aluno, para ele prosseguir. Bom, eu coloquei algumas perguntas aqui, e essas perguntas, elas vão aparecer de novo lá no final, para ver se a gente consegue respondê-las. Claudiane, você poderia ler essas perguntas para a gente, já que você está aí com a câmera aberta, então alerta? Posso. Por que o processo avaliativo se faz necessário na escola? Pode ler todos. Pode ler todos? Qual o objetivo de fazer uso de agendas de atividades avaliativas bimestrais? O que se aplica na educação básica hoje nas escolas públicas e privadas? Qual é o ideal quando o assunto é definir o processo avaliativo para os aprendentes? Qual o olhar da escola para o aluno com necessidades específicas de aprendizagem no que diz respeito ao processo avaliativo? Tá, nós vamos conversar mais um pouquinho e aí nós vamos parar para tentar responder essas perguntas depois dessa reflexão, tá bom? Elas voltam lá no final. Eu coloquei em vermelhinho a última pergunta aí, porque eu acho que é o foco da nossa conversa. E eu estou aqui conversando com vocês e pensando assim, tudo isso que a gente está falando, né? Nós estamos pensando no aluno mediano, o aluno que na maioria, né, é aquilo que a gente tem dentro da sala de aula. E quando a gente pensa naquele aluno que a gente sabe que está ali e que, além de enfrentar tudo que os demais estão enfrentando em relação à prova, à avaliação,
ele ainda tem uma carência, uma necessidade específica ali para aprender, né? Ele precisa de um olhar diferenciado. E hoje a gente vê, claro, eu trouxe esse olhar para dentro da escola onde eu estou, porque eu fui buscar a psicopedagogia. Mas, infelizmente, isso não é a realidade, né? Hoje a gente tem um autista dentro da escola, esse menino já tem uma assistente pedagógica com ele, o que era, talvez há 5 anos atrás, uma coisa que a gente nem considerava, né? Então, hoje, a escola entendeu que é preciso ser assim, né? Para que ele consiga, dentro da sala de aula, assim como os demais, ser promovido na aprendizagem, que esse é o objetivo. Eu não posso ter um aluno autista ali e fazer de conta que ele não está ali. É só você trazer essa situação para dentro da sua casa. Como você gostaria que seu filho, que tem uma necessidade específica de aprendizagem, fosse tratado na escola que você escolheu para o seu filho? Então, quando você coloca esse olhar e traz para você, você entende, é assim que eu gostaria que meu filho fosse tratado. É esse tipo de avaliação que eu gostaria que meu filho tivesse. E é isso que a escola tem que promover. Porque se a gente está ali naquele espaço, a gente tem que promover, a gente está ali para promover a aprendizagem. Então, eu não posso fingir que eu não tenho um aluno com necessidade específica de aprendizagem, se a família escolheu que é aquela escola que eu quero para o meu filho. E aí nós temos como educadores a obrigação de ter essa sensibilidade pelo outro, né? Então, olhar a avaliação como um processo para todos, mas entender que para alguém algo precisa ser especial. Então, vamos lá, né? O cenário hoje da escola, gente, no Brasil é muito triste, né? A gente poderia conversar num momento só sobre isso. Mas infelizmente, né, o que a gente vê aí em todos os testes do aluno brasileiro, nós estamos muito carentes em aprendizagem, né? Muito carentes. São as escolas com materiais muito bons em mãos. A gente não está falando também de espaço físico, acho que nossas escolas públicas e privadas brasileiras são muito boas no que diz respeito ao espaço físico, mas há uma carência muito grande na ensinagem e há poucas pessoas desejando ser profissionais da educação, e com isso a gente vai vendo a educação indo para uma situação muito complicada, né? E eu posso dizer isso também por experiência, até pelos estagiários que a gente recebe na escola. Então, assim, uma dificuldade grande para produzir um texto, compreender aquilo que está sendo dito, e serão os próximos profissionais. Então, a gente vai vendo a educação ali numa situação complicada, né? A gente precisa fazer essa escola atraente. A gente passou por um período difícil de pandemia, nossos alunos descobriram que é muito fácil usar a tecnologia e que é muito difícil estudar. Então, o TikTok, aqui eu gasto 2, 3 minutos, eu vou ver, sei lá, quantos TikToks. Instagram, eu vou postar todos os meus vídeos e nós teremos muitos likes, né, e curtidas. E estudar não é isso. Estudar dá muito trabalho. Estudar, você tem que largar tudo isso e fazer alguma coisa que é lento, que exige raciocínio, que exige pensamento, que exige concentração. E aí é um desafio assim muito grande fazer essa escola atraente de novo. É muito grande o nosso desafio. E nós todos estamos sentindo isso. Eles ficaram em casa, de pijama, assistindo aula em cima da cama, né? A metade da aula eles dormiam, a outra metade acordava, ia tomar café. Então, houve uma ruptura no processo de aprendizagem. E nós estamos sofrendo isso este ano, porque este ano é o ano para valer, vamos dizer assim, da volta às aulas, né?
E aí os pais estão desesperados, porque as notas caíram, porque os alunos esqueceram como é que estuda. Eles não querem ler um livro, que coisa chata, né? Ficar lá gastando tempo para ler um livro que não os interessa, e eles têm tudo na palma da mão que os interessa. E as provas foram em grupos, aí nós fizemos aí 1 ano de provas, um trocando a resposta com o outro, né? Então, a avaliação, não existia uma avaliação, eles fizeram atividades, eu nem chamava isso de avaliação. Eles não foram avaliados e nem nós, como ensinantes. Então, assim, é uma rotina nova para a escola e é um grande desafio para nós que estamos à frente. É um grande desafio. Fazer essa aula interessante. Todas as aulas que eu estou preparando todos os dias, eu fico pensando como eu vou transformar essa aula para que meu aluno tenha prazer de aprender uma língua estrangeira. Ele não quer, imagina inglês, né? Então, assim, é fazer a aula invertida. Eu estou assim, um dia eu faço jogos, hoje a gente tem o Kahoot, né? Que você pode fazer jogos para que eles possam utilizar, aprender vocabulário. Outra aula você faz invertida, traz a aula para o aluno estudar e você fazer o fechamento. É a cada dia procurando fazer essa aula atraente para que ele tenha o desejo de estar conosco. Quando se perde o desejo, se perdeu muito da educação. E esse desejo está muito diminuído depois da pandemia, muito diminuído. A gente tem meninos tristes de ter notas ruins nas avaliações, por isso que a avaliação é um tema tão sério, porque ela pode ser motivadora para aquele que consegue uma nota alta, mas ela pode ser um fator que entristece aquele que não está conseguindo. Por que ele não está conseguindo? Será que a minha prova está indo de encontro àquilo que eu ensinei? Será que o momento é para mim diminuir um pouquinho a dificuldade dessa prova para que ele obtenha sucesso? Será que é o momento de dar uma nova oportunidade para o aluno que está indo muito aquém do meu desejo e trazer ele para mim de novo antes de forçá-lo a uma aprendizagem mais profunda, né? Então, assim, são muitos questionamentos que pairam pelas nossas mentes aí, nós professores dentro da sala de aula. E aonde que isso está esbarrando? Nas salas de psicopedagogos. Porque aí o aluno não está conseguindo, a mãe fica desesperada, eu vou mandar para o psicopedagogo para resolver meu problema, para pedir para a escola dar uma prova mais fácil para ele, porque senão ele não vai conseguir terminar o ano. E aí vão, né, as inúmeras questões que vocês que estão em consultório estão entendendo. Essa fragmentação, ela está dentro das famílias, depois da pandemia, ela está dentro do ser humano, depois da pandemia. A gente viveu o medo extremo, a gente viveu a carência social, né? Nós paramos de conviver. Então, assim, foram muitos fatores que, para ajustar isso de novo dentro da escola, está muito difícil. As relações entre eles, entre os alunos, entre seus pares, ficou muito prejudicada com a pandemia. Nós estamos agora propondo uma série de conversas, a gente colocou o nome do projeto Diálogos. Sobre o que a gente está falando? Convivência, estar com o outro. Até isso foi prejudicado durante a pandemia. Então, a volta às aulas, aumentaram-se os ruídos de comunicação entre eles. Porque eles acostumaram não a estar com o outro, mas a conversar com o outro só pelas redes sociais. E ali vale tudo, né? Porque eu não estou frente ao meu próximo. Então, são muitas questões, né? E, além disso, a gente vê aí a fragilidade do sistema educacional brasileiro. Nós temos escolas, nós temos material, que a gente sabe que as escolas também públicas têm material de qualidade, né? Recebem muito material de qualidade, mas a gente tem uma fragilidade no sistema educacional. E nós temos que dar conta de tudo isso, né? A gente tem que dar conta de tudo que está aí para nós. Eu acho que nesse cenário todo, a gente tem que pensar na singularidade
do aluno que está caminhando conosco, e a gente tem que ter esse olhar para cada aluno que está dentro da sala de aula aprendendo. E todos aprendem, cada um ao seu modo. Independente, avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, avaliação somativa, independente do nome que se dá, precisa transformar o modo de vê-la dentro da instituição. Eu acho que nós, profissionais educadores, precisamos pensar nessa avaliação como, de fato, uma avaliação de ensinagem e aprendizagem, né? Então, assim, e não é uma avaliação que vai colocar medo, ou insegurança, ou incerteza, mas ao contrário disso, que me faz refletir sobre essa caminhada na escola. Acho que isso é a chave do processo avaliativo. Ele é essencial. Por que ele é essencial? Porque no final da caminhada escolar haverá um teste, esse aluno será submetido a uma prova. Agora, o jeito que ele vai encarar esse processo avaliativo depende muito de como esse educador coloca para ele o sistema avaliativo. É fácil mexer nesse sistema? Não é. E eu vou falar para vocês por que que não é. Porque a gente trabalha com professores que são muito já cristalizados. E aí eles têm muita dificuldade de encarar esse processo avaliativo como algo formativo. É assim, não fez porque não estudou, não fez porque não prestou atenção na aula, é sempre o aluno que carrega a culpa, né? Então, eu acho que esse olhar novo para o processo avaliativo é o que precisa acontecer dentro das instituições de ensino. E cada um de nós, a gente pode ser uma semente, né? A gente pode ser uma semente na reunião de módulo, a gente pode ser uma semente quando a gente questiona o professor. Nossa, professor, mas 10 alunos sem média na avaliação? Isso nos diz alguma coisa. Então, eu penso que precisa ser retomado esse conteúdo, eu penso que precisa ser repensado uma atividade em cima desse conteúdo, né? E isso não é facilitar o caminho, isso é se certificar de que a aprendizagem está acontecendo. Eventualmente, um conteúdo que o aluno não tenha tido a oportunidade de aprender e, portanto, ele vai ter um resultado ruim numa avaliação, isso, claro, ocorreu com todos nós todos passamos pela escola, né? Em outro momento, uma escola diferente, mas passamos. Eu falo que não existe tempos melhores ou tempos piores, existe um momento que nós estamos vivendo. E é para ele que a gente olha. Eu tento mudar muito isso dentro da escola, né? Porque às vezes você tem um professor que está há 30 anos na educação. Aí ele fala assim, eu me lembro como tudo era melhor naquele tempo. E é justamente o contrário, não é que era melhor, era diferente. Hoje nós estamos vivendo este momento, e é com estes alunos que nós estamos trabalhando, e é nessa escola que nós estamos. E é aqui que a gente tem que fazer a educação acontecer. Então não adianta, a experiência serviu, nos trouxe até aqui, mas o momento é outro. E por isso o olhar precisa ser diferente. Não dá para mim querer utilizar as mesmas técnicas, a mesma aula, do que eu usava 30 anos atrás. Então, algumas coisas embasaram o meu saber pedagógico e me trouxeram aqui. Mas elas precisam ser diferentes agora, né? Inclusive esse olhar para o aluno com necessidade especial de aprender. Eu gosto muito, quando a gente fala de avaliação, eu vou sugerir para vocês até, nossa, a gente passei da hora aqui, sugerir para vocês até que vocês leiam um pouquinho sobre ele. Ele tem várias obras, ele é autor de vários livros sobre avaliação, e ele fala coisas que traz para a gente reflexões importantes, né? Ele destaca a avaliação como um documento, né? Mas é para entender a aprendizagem, não para punir o aluno, para dificultar a caminhada. Então, segundo ele, ela precisa ser processual, acontecer regularmente, né? Mas é uma checagem do fazer pedagógico dentro da escola. Você vai com ela avaliar o avanço e o crescimento dos seus alunos.
não puni-los. Então, eu acho que o momento da educação hoje exige esse repensar da avaliação dentro da instituição. Ela é necessária, ela precisa ser aplicada, mas ela precisa ser aplicada com esse olhar de ensinagem e aprendizagem. Dos dois, é uma via de mão dupla aí, né? E ela precisa ter esse olhar amoroso. No colégio, eu tenho a facilidade, né, de ter uma sala especial para os alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Então, esses meninos têm um tempo acrescido de prova, e esses meninos têm uma prova adaptada, e esses meninos têm um ledor para a realização da prova. E isso os ajuda muito. E quando a gente vê que a gente tem um aluno que está dentro da sala de aula e por alguma razão, e aí normalmente são externos, ele entra em pânico na hora da prova, eu já falo, sala 27, porque aí vai comigo lá, gente, eu não faço nada, eu sou a presença, mas a coisa acontece, né? Então ele quebra um pouquinho aquele medo da avaliação. A avaliação não pode ser excludente, né? Ao contrário, ela precisa trazer para o repensar pedagógico e ela precisa ser colocada para o aluno desse modo. Isso eu acho uma coisa que precisa transformar dentro da escola. Eu coloquei algumas falas aqui do Lucchesi, eu vou compartilhar com vocês esses slides, eu não quero me alongar muito, né? São falas muito pertinentes para nós nesse momento. E quando você está preparando uma avaliação, independente de qual série você está, pense nos seus alunos. Eu não posso fazer uma mesma prova e achar que eu vou aplicar em 5 turmas. As turmas são diferentes. Às vezes, uma abordagem precisa ser diferente. E muito especialmente para o aluno com necessidades específicas de aprendizagem. Esse precisa ter uma prova especial de fato para ele, né? A gente entende a singularidade do sujeito, né? E é nessa singularidade que a gente trabalha como educador, com esse olhar psicopedagógico. A gente precisa pensar a avaliação desse modo, ela tem que ocorrer na escola, só vai modificar isso quando o sistema educacional brasileiro for modificado. Enquanto a gente tiver Enem, vestibular, a escola precisa preparar o aluno para fazer provas. Só que o olhar para a avaliação é que precisa ser diferente. Ser capaz de ser esse mediador da aprendizagem, inclusive no momento da avaliação. Esse repensar precisa acontecer em modo contínuo dentro da escola, porque o aluno precisa aprender para conhecer, aprender a aprender, exercitar a atenção, a memória e o pensamento autônomo. Isso tudo se faz dentro da escola e a avaliação ela é um instrumento que contribui para isso, desde que ela seja planejada com cuidado e pensada com muito critério. Eu vou voltar às questões iniciais aqui para ver se vocês conseguem respondê-las, né? Dentro de tudo que eu pude compartilhar com vocês, né? Por que o processo avaliativo é necessário dentro da escola? Quem pode responder essa aí? Eu acho que é uma forma da gente se autoavaliar, né? Sim, então... A sua fala ela é super pertinente. Eu venho pensando muito nisso, na questão do ensinante. A gente sempre fala da dificuldade do aluno, mas nunca fala da minha dificuldade de chegar até ele. E isso é muito sério. E quando você levanta isso numa escola, a maioria dos professores vão contra. Então, esse processo avaliativo, ele é tanto do aluno quanto do professor, por isso que eu acho que ele é necessário. Está comprovado, depois da pandemia, o tempo de atenção do aluno, ele reduziu muito. Isso é comprovado. O aluno hoje, ele tem um tempo de foco atencional de 10 minutos no máximo, e você tem que mudar uma atividade, propor algo diferente. Ele não consegue mais aquela atenção sustentada muito longa, né?
A segunda pergunta, qual o objetivo de fazer uso de agendas de atividades avaliativas bimestrais? Por que a gente tem que ter esses calendários de provas, né, famosos? É a rotina, né? E eu vou querer responder tudo, porque eu fico vivendo tudo isso. Os meus alunos têm agenda e a hora que eu chego na sala de aula, a primeira coisa que eu faço é o roteiro no quadro do que eles vão aprender naquele dia. Conteúdo e página, e eles colocam na agenda. Então, se você não tiver esse roteiro e essa rotina, aí que não vai mesmo, que você quer ensinar, não sai do lugar. E Eu quando acho que você é por isso. coloca, e eles sabem que assim, isso é um planejamento. Então, na verdade, você não quer dizer assim, ó, vai ser muito difícil, vai ser terrível, você vai ter 20 provas, 30 provas. Não, você quer dizer, aqui está a sua rotina organizada para que você saiba o dia que você vai viajar, o dia que você pode viajar, para que a sua família possa se organizar. Então, a agenda que a gente faz agora semestral, na verdade, é uma organização da vida do aluno e também da vida do professor. Ele já sabe o dia que ele vai precisar enviar a avaliação. Isso não é um amedrontador, né, pedagógico, é um auxiliador. O jeito com que você coloca esse processo avaliativo na instituição muda todo o conceito, né? Mas é difícil, viu, gente? Romper barreiras é muito difícil. O que se aplica... Claudiane, então, quando você fala nesse colocar esse conteúdo no quadro, né, e tá falando, você deve ter feito PEI, né? Não, não Porque o fiz, Forsten não. fala muito, né, nessa intencionalidade. Quando eu deixo clara a minha intencionalidade, facilita para a reciprocidade do aluno, né? Uhum. Muitas vezes o professor chega, vai dando aula, ele não coloca isso para o aluno. Eu acho fundamental. Olha, hoje a gente vai ver isso, assim, assim. Isso dá para o aluno uma segurança, né? Porque essa agenda, isso tudo que a Raquel está falando, eu acho que isso tudo são estratégias que o professor tem de possibilidades aí de uso e que vai ajudar muito. Então, assim, nossa, Raquel, sua fala, assim, excelente. Eu gostei muito, eu anotei, olha, eu estou anotando, fui anotando algumas coisas que a gente vai pensando, né? E o que se aplica na educação básica hoje nas escolas públicas e privadas é um calendário de provas. A gente tem uma agenda de provas, né? Todas as escolas têm. E eu escutei outro dia aqui em Pouso Alegre uma escola que ainda está fazendo provinhas de consulta. E aí isso me preocupa, porque eu acho que o fato de o aluno não se colocar para a aprendizagem nessa condição de busca, o faz muito distante da retenção dos conteúdos, né? Foi isso que aconteceu na pandemia, tudo foi muito facilitado. E por isso o retorno é tão doloroso. O retorno está dizendo para o aluno, olha, agora você tem que estudar, agora você tem que ler os livros de fato, agora você tem que fazer tarefa, agora é você por você mesmo. E aí, esse retorno, então, trouxe muitas consequências, porque desacomodou de novo. Nós fomos desacomodados no começo da pandemia, e aí nós nos acomodamos, né? Ficou, de certo modo, ficou muito confortável. E agora nós somos desacomodados de novo, né? Mas eu acho que nós somos desacomodados para melhor. A Ana Cristina levantou a mão lá, vai lá, Ana Cristina. Uma coisa que eu tenho percebido muito, tem chegado muito para mim no consultório, meninos de 8 anos que simplesmente não querem mais ir para a escola, não é nem mais aprender, não querem mais ir para a escola. Então, assim, isso não chegava antes da pandemia, né? Eles podiam vir com dificuldade, vir arrastado, não, agora eles não querem mais ir para a escola. E aí vem uma demanda tanto emocional da criança, quanto o fato das escolas não entenderem que essas crianças ficaram esses 2 anos em casa e não aprenderam. Então, tem aquelas escolas também que estão dando para essas crianças conteúdo sem ter a base, né? E aí cobra dessa criança e cobra da família,
né, que a família resolva o problema, porque a gente sabe que funciona assim, né? Chama uma mãe, aí a mãe, seu filho está precisando de ajuda, e manda pedir ajuda, aí chama a outra e manda pedir ajuda. E no final das contas é o grupo inteiro que está precisando de ajuda. Então, assim, isso está muito recorrente. Sim, E isso me preocupa muito, né? Porque realmente não houve uma avaliação da escola em relação a esse processo. Né? Essa demanda processual que aconteceu na pandemia não houve, simplesmente pulou-se a etapa e fingiu-se que nada aconteceu. E aí, além do não aprendizado, foi o que você falou, Raquel, tem uma questão aí de emocional, crianças que perderam parentes, crianças que perderam mãe, que perderam pai, perderam... Então, assim, é muito sério a gente simplesmente ignorar essa emoção, porque a criança precisa do aprender, né, do emocional dessa aprendizagem. Então, isso tudo está sendo muito sofrido para as crianças. Né? Usei uma estratégia com os meus alunos, né, aí como professora, que foi assim, quando eu corrijo uma prova, e aí eu vejo que o aluno não atingiu os 60%, que é o mínimo desejável, né? Como eu estou dentro da escola, eu chamo aquele aluno, e explico novamente para ele o conteúdo, e aí eu dou uma prova, grampeio uma prova na outra, para que o aluno tenha a chance de, na casa dele, refazer as questões que ele não realizou, porque ele não realizou porque ele não sabia. E aí, quando ele não sabe, isso me questiona como professor. Nesse momento, isso é muito importante, porque isso significa acolhimento e olhar amoroso. E eu não posso, de modo algum, quebrar o vínculo com aquele menino que está aprendendo. E se eu disser para ele assim, olha, tudo bem, você tirou 2, e aí eu entrego a prova para ele e resolva. Né? Então, aí eu acho que a gente está deixando de ter um olhar amoroso para aquele aluno naquele momento, que é o momento que ele precisa. E talvez essa chavinha de oportunizar uma nova aprendizagem para ele seja transformadora na vida dele em relação à língua inglesa. Pode ser um bloqueio que ele fala assim, não gosto dessa matéria, e eu não vou aprender isso. Não preciso, eu moro no Brasil, já escutei isso tantas vezes. Eu nunca vou sair do Brasil, professora, para que aprender inglês? Tem que conquistar, né? Para ele entender, olha, mas haverá muitas oportunidades para você, muitas. Então, só para a gente terminar aqui, né? Qual é o ideal quando o assunto é definir o processo avaliativo para os alunos? Eu acho que o ideal é a gente ter sempre em mente de que você está também se avaliando como ensinante quando você aplica um instrumento avaliativo. E aí, quando a gente pensa, nós estamos pós-pandemia, há muitas coisas que foram deixadas, então que a gente saiba ter esse olhar nesse momento para preparar algo que seja compatível com aquilo que você está ensinando e propondo. Agora, nesse contexto todo, ter um aluno autista, ter um aluno com dificuldade específica de aprendizagem na turma, e isso requer um olhar ainda mais cuidadoso. Né? Então, assim, trazer para a sala, talvez, um assistente pedagógico para aquele aluno, e a gente tem que lutar por esse aluno. E o jeito de você fazer isso pelo aluno é você pensar como mãe do aluno. Quando você se coloca como mãe, quando você traz o problema para você, você de fato entende que é a dor do outro, né? Eu fiquei muito feliz esse ano, né, para nós é uma conquista conseguir manter um aluno autista numa escola que é muito classificatória, que é a nossa, né? É uma escola que visa uma formação para o vestibular e para os grandes vestibulares. E a gente hoje tem um aluno autista com assistente pedagógico na sala de aula. E eu acho que isso é uma conquista, né? Uma conquista importante. Eu queria agradecer de um modo muito especial o núcleo, né? Representado aqui hoje pela Cláudia, pela coordenadora. Agradecer também aos associados que representam o núcleo, todos vocês que estão caminhando com o núcleo. Eu acho que a gente
como psicopedagogos, como pedagogos, a gente tem que buscar sempre entender o momento para fazer diferente, que a gente tenha o olhar para o presente e para o futuro, que a gente use as experiências nossas anteriores para construir coisas mais sólidas hoje. É muito ruim a gente trabalhar com pessoas que estão sempre olhando para trás e achando que lá atrás foi melhor, né? Lá atrás foi diferente. Eu acho que isso é uma fala muito pertinente para todos nós. Inclusive para mim, eu falo para mim isso todo dia. Né? Será que foi melhor quando eu comecei a trabalhar com educação? Não, foi diferente. E se eu amo o que eu faço, eu preciso fazer hoje com esse novo olhar para aquele que está comigo. E eu também queria agradecer a todos vocês que acho que colocam o tempo e a energia de vocês para preparar jovens para o futuro. Acho que isso é uma coisa maravilhosa. Trabalhar com educação é uma das maiores riquezas. Nós temos na mão aqueles que tomarão conta de todos nós. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com essas pessoas. E enquanto a gente tiver amor e energia, que a gente continue, né, nessa lida, nessa caminhada tão bonita que é trabalhar com o outro, trabalhar com o jovem, trabalhar com a criança, trabalhar com o adolescente. Eu agradeço muito a confiança de todos. Uma partilha, uma verdadeira partilha da minha vida com vocês. Eu confesso que isso me fez pensar também. Pensar naquele professor que trabalha comigo e na minha atividade pedagógica como professor. Né? Enquanto tiver muito amor, eu estarei dentro da escola ainda fazendo o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com educação. Então, gente, acho que é isso. Agora eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar da experiência de vocês, né? A gente está aqui para isso. Esses slides serão enviados para a Cláudia e ela publica para vocês, para que vocês tenham. Leiam o Lucchesi, viu, gente? Os livros são ótimos, falam sobre avaliação. Ele tem 2 livros que eu recomendo, depois eu posso colocar para vocês. Esse repensar da avaliação como esse processo de aprendizagem, não uma avaliação punitiva, classificatória somente, ela por ela, né? Fazer para deixar aquilo, o aluno nervoso, ansioso. A gente já tem muitas dificuldades e a avaliação não precisa ser uma dificuldade. Ela pode ser um processo educativo. E é isso que a gente quer fazer. E se a gente quer fazer para todos, muito especialmente para aquele que tem dificuldade, mais ainda, né? Mais ainda. Que seja feita para ele, especialmente. É isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou compartilhar alguma experiência da escola, do consultório? Ana Cristina tem muita experiência no consultório, está pegando lá, né, Ana Cristina, a todo momento. Nossa, o negócio está com fila de espera lá e eu já não sei mais onde que eu ponho o povo, porque o negócio... Falei, que tristeza, pelo amor de Deus. Né? Eu acho que eu queria compartilhar uma fala do meu filho, porque você falou a questão do professor que massacra, né, ameaçando da prova, e ele colocou o seguinte para o meu filho, professor de inglês ainda, né? Meu filho domina bem a língua, então ele não tem dificuldade. Aí ele perguntou para o professor, o que vai cair na prova? Aí o professor responde, vai cair lágrimas. E não deu o conteúdo. Então, olha, terceiro do ensino médio. Que horror! Né? A gente pensa que o negócio tá muito longe, mas ele me contou isso. Mãe, você não vai acreditar. Eu perguntei por que esse aluno veio para a prova, gente, depois de escutar isso. É claro que é uma prova, já vem pensando que as lágrimas vão rolar mesmo, né? Justamente. Sai, você vê. A gente realmente tem um sistema educacional muito punitivo, muito triste, né? E é isso que está adoecendo as nossas crianças, infelizmente. Né? E a gente fica remontando. Né? Então, eu penso que a gente pode ser, eu brinco que é a estrelinha brilhante, né? A gente precisa trazer esses questionamentos para dentro da escola, né? E eu faço isso porque eu tenho professores com muita experiência. Eu tenho professores que trabalham há muitos anos na instituição e são professores de excelência. Então, o que você pode fazer para transformá-los? É trazer esse olhar para o hoje, trazer esse olhar para a avaliação como um sistema
que vai ajudar você a refletir sobre a sua prática pedagógica e o seu aluno avaliar se ele aprendeu o que você ensinou. E quando tem esse desencontro, a gente precisa ajustar. E é esse ajuste que a gente vai fazendo o tempo todo, né? O tempo todo. Né? Uma recuperação, isso já é outro assunto, mas uma recuperação, ela é importante? Já é outro assunto, né, Cláudia, para conversar. A recuperação é importante, né? Às vezes necessária. Para quê? Para punir? Não, para rever conceitos. Então, essas coisas precisam ser mudadas, porque senão o aluno acha que ele ficou de recuperação e é o fim, né? E não é. Aquilo é um começo, ela não pode ser um fim em si. Né? A Jaque tem muita experiência de escola aí, né, Jaque? Está ouvindo bem quietinho aí, né? Raquel, excelente posição a sua. Gente, boa noite para todos. E a gente está repensando realmente, né, uma nova maneira de trabalhar com os alunos e com a gente mesmo, né, se reinventando. Isso é muito bom. Isso é muito bom, que como a Raquel falou, nós fazíamos de uma maneira diferente e agora nós estamos nos renovando. É para pensar muito essas palavras da Raquel aqui, gente. Parabéns, hein? Obrigada. Então, nós vamos compartilhar os slides com as meninas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. No primeiro slide tem os meus contatos, né? Se vocês também quiserem vir visitar a escola onde eu trabalho, conhecer um pouquinho do trabalho pedagógico que a gente faz aqui, nós estamos sempre de portas abertas, né? E a gente fica contente de poder receber visitas também. Eu quero agradecer, porque o tempo todo que você... Toda a sua fala foi pertinente e eu fui me vendo, fui me encontrando, fui percebendo, nossa, eu estou pensando em mudar, é isso mesmo que eu estou querendo, então estou certa. E, assim, a gente precisa mesmo dessa troca de informação, e eu falo até reciclar, né? O próprio psicopedagogo, a gente tem essa vantagem de estar sempre estudando, de estar sempre buscando e aprendendo todo dia. E isso é muito importante para que a minha prática dentro da sala de aula seja melhor. Porque, igual você falou, tanta fala sua que eu falei assim, nossa, ela está certíssima. E eu venho questionando muito isso também com a minha coordenadora, questão, por exemplo, de faltas dos alunos, sabe? Que você falou, a escola tem que mudar, tem muita coisa para mudar. E eu já estou questionando ela, porque eu estou vendo que antes da gente finalizar o primeiro bimestre, eu já tinha aluno com 20 faltas. Quer dizer, quando eu chegar no meio do ano, ele já foi reprovado por faltas. E aí, como que vai ser? Que eu fico questionando ela o tempo. E aí, ele vai ser reprovado? Como que vai ser? Então, assim, eu quero agradecer mesmo toda a sua fala. Isso foi muito importante para mim, mesmo eu já estar assim, eu acho que eu estou fazendo certo. Porque a gente tem que se reciclar e tem que mudar o tempo todo, porque não está fácil mesmo na escola. Não. E a gente está pego, né, no conteúdo, que é muito, nas provas que a gente tem que cumprir, mas na dificuldade que as crianças estão tendo mesmo, e não tem como. Ir com calma e fazer o melhor do nosso ser enquanto professor, né? Porque senão não vai aprender, não vai ter nada para a gente finalizar o ano esse ano com cada um de nossos alunos, né? Sim. Obrigada. A Graça, acho que gostaria de falar alguma coisa. Isso. Eu quero primeiro parabenizar, né, as sábias palavras, direto ao ponto, né? E eu tenho uma oportunidade aqui de ouvir o lado dos alunos e, ao mesmo tempo, eu acabo ouvindo o lado dos professores. E, na sua fala, eu percebi aqui que o seu foco e um olhar para nós é fortalecer as relações. E, recentemente, eu conversando tanto com a mãe como com a própria criança, ela se queixava
das muitas atividades lá na sala de aula, que tinha que escrever tudo muito rápido, e ele não estava dando conta. E essa mãe me procurou nesse sentido, né? Porque ele estava sempre aquém da turma. E eu tive uma oportunidade aqui com ele, e conversando, eu fiquei imaginando e tirei uma rápida conclusão, que não é que ele está atrasado porque não consegue dar conta daquela atividade, que a professora está com pressa em passar o quadro e apagar o quadro e chegar mais, e ela tem uma demanda ali, teoricamente, para dar conta. E as crianças ficam todas agitadas, porque não conseguem esse ritmo. Aí eu fiquei analisando, nesse momento, nós estamos no momento de estar dando essa correria, as crianças já estão por si só, num processo totalmente diferente, porque ela estava, como você falou, nessa lentidão, assistir a aula do jeito que queria, como queria, não havia um ritmo, 2 anos sem ritmo, de repente você põe ela numa sala de aula e exige um ritmo. E aí eu fico pensando, o que está mais importante? É o ritmo ou a aprendizagem dessa criança? Aí, no meio disso, no meu ponto de vista, né? Se hoje conseguíssemos focar no olhar e na escuta, nós teríamos um resultado como aprendizagem. Porque ele falou, eu só quero dizer para ela que ela está muito rápida e ela não escuta. Quando eu baixo a cabeça, que levanto, já tem apagado. Então, assim, essa criança está angustiada. E ela indicou para procurar o profissional. E eu fiquei imaginando, vai ser muitas crianças procurando profissional, na verdade, não com problema, mas querendo falar, querendo alguém para ser o porta-voz lá. E, consequentemente, o professor está estressado porque ele tem uma demanda. Então, Isso assim, é muito corretíssimo. Oi? É isso mesmo. E aí a gente vê aquele tanto de gente que é exatamente isso. Eu vou no psicopedagogo, porque ele vai lá na escola e aí ele vai pedir para dar prova para mim separado, para dar prova especial. E aí vai lá fazer fila no consultório da Ana, né, Ana? Mas se depender de eu dar relatório para isso, eles vão lançar. Jesus! Mas olha, gente, se a gente conseguir mudar um pouco, né, esse olhar, fazer esse olhar amoroso, cuidadoso, nesse momento, muito especialmente, a gente já está dando um grande passo dentro da escola onde a gente está, né? Entendendo que é necessário, mas pode ser adequado. É necessário, mas precisa ser para este aluno. E aí, quando a gente pensa assim, a gente consegue fazer as coisas diferentes, né? Amanhã eu vou fazer uma experiência da aula invertida com uma turma minha, e eu já estou aqui pensando. A gente coloquei mesas na sala, mesas quadradinhas, né? Então eles vão sair da carteira. O material está pronto, eles têm um roteiro para seguir, e eu vou ser simplesmente ouvinte, né? No começo da aula. Eu vou ministrar a aula nos 5 minutos finais da aula. Então, eles vão descobrir o conteúdo por eles próprios. E não será na sala de aula, uma sala especial, com mesinha branca, cadeirinha. E eu vou ver, depois eu conto para vocês, eu compartilho com vocês a experiência da aula invertida, né? Eu não vou falar nada, eu só vou orientar, entregar o material, agrupá-los em grupinhos, em trios, e eles vão ter que fazer toda a aula. Pensar, descobrir, resolver o exercício, seguir as minhas orientações por escrito. E eu vou aparecer no final para fechar, para fazer o fechamento da aula. Depois eu conto para vocês como é que é. Né? Eu fiz uma experiência também com eles de jogos, que foi muito interessante. Eles construíram os jogos com vocabulário. Verbos, primeiro, depois adjetivos. E aí a gente fez aula só jogos da memória, para estudar o vocabulário. Então, assim, eu tenho buscado estratégias por entender que o tempo de permanência com foco concentrado, com a concentração de fato, está muito curto. Eles conseguem se concentrar se estiverem fazendo alguma coisa. Então, amanhã eu vou fazer essa experiência da aula invertida, depois eu posso contar para vocês, fazer uma outra partilha. Cláudia, nós temos que encerrar, né? Legal, né? Nós vamos guardar a sua partilha, então.
Olha, eu queria agradecer muito a todos, né, que estiveram aqui conosco nesse momento. A gente está sempre à disposição. Cláudia, muito obrigada pela confiança mais uma vez. E eu desejo para vocês uma ótima noite, mas eu vou passar a palavra para a Cláudia encerrar. Nós é que agradecemos, né, Raquel? E quem te conhece sabe que você é isso mesmo que você falou aí, né? E sabe que você pensa assim e que você luta por isso. Então, parabéns pela profissional aí que você é. Obrigada por partilhar com a gente. Essa live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar no YouTube, né? E agradeço a todos vocês, uma ótima noite. Um beijão. E aí, pessoal, leiam Lucchesi, viu? Leiam Lucchesi, que vale a pena. Comprem lá um livrinho na internet, que vale muito a pena. Ele fala muito sobre esse processo avaliativo. Ajuda Ok. muita gente. Sinara aí que escreveu no chat, valeu muito. Graça, um beijão, prazer conhecê-las, né? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo para todos.